Então, estamos prontos para começar nosso vídeo. Ele já está a gravar. Boa noite, meus prezados amigos. Boa noite, meus prezados irmãos em Cristo Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez, para trazer a mensagem da Palavra de Deus. E hoje, usando esse recurso bem bacana do Gimbal, porque finalmente acho que eu consegui acertar ele. Finalmente consegui acertar, acho que não consegui. E a minha voz não vai sair desconectada. Faltava fazer um detalhe que eu não estava sabendo fazer. E hoje nós vamos falar a respeito da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. Como é que será? Quando as pessoas forem retiradas deste mundo, quais são as pessoas que vão ser retiradas deste mundo? Quantas serão que vão ser retiradas deste mundo? Vamos responder essas perguntas. Quantas pessoas será retirada? A noiva? A igreja? As pessoas do mundo? Qual igreja? A igreja evangélica? A igreja como um todo? Todos que se dizem igreja? Quem que vai ser retirado? Vamos tentar entender a partir do livro de Lucas, do capítulo 17. Vamos tentar entender isto no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 22, tá? Capítulo 17, a partir do versículo 22. Que eu creio que eu estou com um entendimento bom para a gente saber responder essas perguntas hoje. Então, meu caro amigo, meu caro irmão, minha irmã, quero convidar você para vir mergulhar comigo na Palavra de Deus. Nesta noite de domingo, vamos fazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Aí no Brasil agora são 4h25, aqui em Portugal são 7h25 da noite. Mas então, boa tarde para você que for ver, logo depois que eu postar o vídeo, ou boa noite, porque talvez você já vai ver à noite, Enfim, amados, que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajude a entender o que nós vamos falar aqui. Que ele administre isso em meu coração nesta hora. Que ele venha trazer a revelação ainda mais, para que eu possa falar aquilo que vem dele, do Senhor, e não de mim, para ir direto ao coração de todos vocês e do meu também. Amém? Que, em nome de Jesus, eu peço ajuda, eu peço auxílio ao Espírito Santo do Todo-Poderoso Deus. Vai dizendo assim a palavra, vamos repetir. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 22. Vai dizendo assim a palavra. Disse aos discípulos. Quem disse? Jesus, Jesus disse aos discípulos. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Isso ele disse porque ele estava naquele momento no mundo, Ele estava aqui no mundo junto com eles e ele falou para eles, vai ter um dia que vocês não vão ter mais a mim, vocês vão desejar ardentemente de que esse dia estivesse acontecendo, que vocês estivessem comigo de novo. É mais ou menos assim que ele quis dizer, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, um dos dias que ele estava a viver naquela época com eles. Porque é muito bom, Imagina como era bom os discípulos estarem ao lado de Jesus 24 horas por dia. E no 23 vai dizer assim, e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porquanto como relâmpago, que faiscando desde uma parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, há muitos hoje se dizendo ser Cristo,
Há muitos hoje se dizendo que são a encarnação de Cristo, né? Encarnação, a gente como crente, a gente não crê nisso, né? Mas há muitos que se dizem ser a própria encarnação de Cristo, o representante oficial de Cristo. Então a palavra de Deus diz: não os siga, não vá atrás deles, porque quando Jesus vier, vai ser como um relâmpago. Vai ser como um relâmpago, que vai de uma parte a outra. Há versões que falam do Ocidente ao Oriente, né? Ele vai ser como um relâmpago. E como aconteceu, mas primeiro, no versículo 25 vai dizendo, né? Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Aquela geração em que Jesus viveu, a geração em que ele formou os seus discípulos, os seus apóstolos, naquela geração ele foi reprovado, né? E por causa deles ele foi parado no madeiro. É por causa deles que ele foi parado no madeiro. Então ele está falando daquele momento que importava primeiro que ele padecesse muito, como ele padeceu. Imagina o sofrimento que Jesus teve, físico, né? Naquela cruz, sendo esbofeteado, bateram com vara nele, na cabeça, no corpo, chicotearam ele, e eram chicotes, né, terríveis, com pequenas lancinhas nas pontas. Então aquilo cortava a pele, a carne da pessoa, né? Era tortura mesmo, total. Colocaram uma espinha, uma coroa de espinhos, né, na cabeça de Jesus. Imagina a dor que ele estava sentindo físico. Mas a dor que ele sentia dentro dele, no coração dele, ainda era maior pelo que eles estavam a fazer com ele. Primeiro porque não acreditavam nele. Então zombavam dele. Não acreditavam, zombavam, porque achavam que ele era um farsante, né? Então isso doía muito nele, pois ele sabia quem ele era. Ele sabia que era o Filho de Deus. Mas ele sabia também que ele teria que passar tudo aquilo. Então, no versículo 25, ele vai dizendo isso. Convém que ele, próprio Jesus, padeça muito e seja reprovado por essa geração, por aquela geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha só, quando Jesus vier, vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Amados, percebam uma coisa. Quando Jesus se refere, nesse trecho aqui, ele se refere às pessoas que vão subir. No primeiro momento em que ele vai retirar o seu povo, aqueles que são eleitos por ele, pelo Pai, para ser a noiva dele. Ele vai retirar a noiva dele. Então, assim como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, todas essas coisas eles faziam e fazem hoje também. Assim como também nos dias de Ló, né? Em Sodoma e Gomorra a gente sabe, né, como era o pecado lá. O pecado era tremendo, né? Tremendo. Vocês imaginem, né? E precisou que Ló saísse de lá para que chovesse fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Então o Senhor retira aqueles que são escolhidos por ele, que são primícia dele, né? Ele retira primeiro para depois ele mandar o juízo, tá? Então, no primeiro momento, trazendo isso para os dias de hoje, para os dias que nós estamos a viver, próximos já da retirada da noiva de Jesus, esses trechos aqui está a falar exatamente isto. É preciso que a noiva seja retirada para que comecem a acontecer as coisas piores, as coisas mais graves. Coisas ruins já estão a acontecer.
né? Agora esse caso desse vírus que está a acontecer lá na China e já está começando a alastrar por alguns outros países, né? Então, as coisas já estão acontecendo, mas vão acontecer ainda coisas piores quando a noiva de Cristo for retirada da terra. Vamos continuar a entender isso aqui. E aí, você pode perguntar, mas Evandro, e a igreja? Se você fala que tem os convidados, e a igreja? A noiva vai ser retirada, e a igreja? Ele não está falando também da igreja? Não, ele não está falando da igreja. Aqui, ele está se referindo àquele que ele escolheu para ele como noiva dele. A noiva dele, ele não quer que ela sofra nada, nenhum arranhão, não se machuque. Ela é noiva, ela tem que estar intacta para o casamento, ela tem que estar intacta. Sabe, a noiva não é para sofrer danos, dores, né? Nós estamos neste mundo, a noiva está neste mundo ainda, e como igreja que ela é também, ela está a sofrer com as coisas que ela vê acontecer, né? É um sofrimento cotidiano, muitas coisas. Vocês concordam? Muitas coisas que a gente vê hoje são sofrimentos cotidianos, amados. Sofrimentos cotidianos. A gente vê as pessoas no pecado total, as pessoas em prevaricação, as pessoas com outras pessoas do mesmo sexo. E livremente, hoje isso está pior do que quando aconteceu em Sodoma, porque essa parte era muito forte em Sodoma, e hoje está acontecendo de novo, muito forte nos dias atuais. As pessoas estão livremente, né? As pessoas do mesmo sexo, elas namoram nas ruas. Aqui em Lisboa, eu vejo isso assim, à vontade, amados, à vontade. Né? Então, mesmo eu que tenho um passado, né, um passado pecaminoso, eu me escandalizo. Sabe, você está olhando para trás, daqui a pouquinho você vê duas pessoas iguais, do mesmo gênero, aos beijos. Né? Aos beijos, como se fosse um casal de homem e mulher. Então, isso está a acontecer tremendamente no dia de hoje, como acontecia no templo de Sodoma. Então, o que acontece? O Senhor, ele tem os seus eleitos para ser a sua noiva. A noiva do Senhor é uma eleita. Ele escolheu a sua noiva para ser dele. Ela é santa. Ela é pura. Ela não se contamina com essas coisas. Ela foge dessas coisas. Ela abomina. A noiva, ela tem um caráter especial. Ela ama o seu noivo acima de tudo. Ama. Tanto, mas tanto que ela chora de desejo que ele venha buscá-la. A noiva tem essa característica principal. Sabe, se você ama muito Jesus, se você deseja ardentemente que ele venha te buscar, você pode ser a noiva. Essa é uma das características principais. É o amor que a noiva tem pelo Senhor, pelo seu noivo. Então, a gente entendeu aqui, nestas passagens que nós já lemos, que a noiva vai ser retirada para que depois venha o juízo. Né? Como aconteceu no dia de Ló. Primeiro ele teve que sair, para que depois chovesse enxofre do céu. Fogo e enxofre. Ok? Depois no versículo 30, vai dizer assim, naquele dia, quem estiver no telhado, olha só, naquele dia, quem estiver, ou seja, aqui ele já está a falar dos que vão ficar. Entendem, amados, como é que as coisas estão mais claras para nós, como o Espírito Santo está trabalhando de um jeito que está deixando mais claro para nós. Essa passagem, tanto aqui quanto em Mateus, sempre me deixava com dúvidas, eu não sabia explicar o que era realmente. Mas hoje, o meu pastor ele trouxe uma mensagem baseada nesse texto, e quando ele estava a falar, e eu lendo a Bíblia junto com ele, claro, né? O Espírito Santo começou a me revelar essas coisas que eu estou passando para vocês hoje. Agora, né? Então eu pensei, olha só, é o que eu vou... O próximo vídeo vai ser sobre isto, o que o Senhor está me revelando neste momento. Então, amados, entendam que nos primeiros versículos,
Era preciso que alguém saísse para que o juízo viesse. No segundo momento, já a partir do versículo 30, os que, assim será no dia em que o Filho do Homem, naquele dia, quem estiver no telhado, já é versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrem? Vejam só. Então, quem estiver aqui, não volte atrás. Sabe? Quem vai ficar aqui deve fugir quando acontecer isso. Quando a noiva for retirada, o anticristo vai se manifestar. Porque é a noiva que detém o anticristo. É a noiva. Há uns tempos atrás eu tive um sonho, que hoje eu entendo aquele sonho. Naquela época eu não conseguia entender. Porque eu estava com um grupo pequeno, e eu via o anticristo do lado de fora. A gente estava dentro de uma espécie de sala de aula. Era como se fosse uma sala de aula, mas não tinha telhado não, sabe? O que dava a entender que nós íamos sair pelo telhado. Era a minha compreensão de que nós íamos sair pelo telhado. E eu via do lado de fora um alvoroço, pessoas correndo para lá, pessoas correndo para cá, e havia um homem do lado de fora, assim, sentado numa cadeira que parecia um trono. A cadeira estava no alto, e ele estava vestido que nem os duendes se vestem, com as roupinhas verdes, assim, igual a um duende. Aquele homem estava lá. Então, havia uma mulher ali, né, que ela estava como representando uma professora. Mas aquela mulher não gostava de nós que estávamos ali. Ela não gostava. Do jeito que ela falava conosco, do jeito, as gestos dela, eu sei que ela não gostava de nós. Né? Então eu começava a falar um monte de coisa, tudo muito quieto, mas eu começava a falar um monte de coisa, e que aquele homem, ele se levantava da cadeira, descia ao barranco e entrava na sala. Tinha uma porta assim, ou surgia uma porta, não lembro, ele entrava na sala. Nisso que ele fazia menção de caminhar na minha direção, surgiu um braço assim, e detinha ele. E ele olhava para o lado assim, onde saía o braço. Eu não sei, eu não via quem estava lá dentro e que fazia assim com o braço. Ele via, porque ele fazia assim, e ele parava, ele não podia seguir em frente. Então eu ficava pensando naquela época, mas a igreja não pode ser tão pequenininha desse jeito, né? A igreja não pode ser representada só por um grupinho, não é possível. Quantos milhões de pessoas são crentes? Então hoje eu entendo, amados, que aquele grupo ali estava representando a noiva de Cristo. A noiva. Eu estava lá, né? Felizmente, Deus queira que realmente eu seja a noiva de fato, né? Mas naquele sonho eu estava lá. E hoje entendo que aquele grupo estava sendo representado pela noiva. Que aquele homem desceu para poder vir na minha direção e ele foi detido. Então a noiva que detém. Quando a noiva for embora, aí a perseguição virá. E com a perseguição, né, quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Enfim, o que você estiver fazendo, você vai ter que parar e fugir. Fugir, porque a perseguição vem, eles vão correr atrás, eles vão querer matar as pessoas. Tá? Então, vai dizendo no versículo 2, lembrai-vos da mulher de Ló, né? O que aconteceu? Quando ela olhou para trás, ela voltou, virou uma estátua de sal. Então, né, significa dizer que a pessoa que voltar para trás vai morrer. Logo, rapidamente. Vai ser pega e vai morrer. Então, não é para olhar para trás, é hora de fugir mesmo. Sabe? Não crê que Jesus te abandonou. Não crê que Jesus abandonou a pessoa que vai ficar. Porque ele não abandonou. Porque se trata dos convidados dele. Tanto assim que naquela parábola, se não me engano é uma parábola, que Jesus fala do rei que mandou chamar os convidados não foram, né? Então ele mandou chamar todas as pessoas que foram encontradas nas ruas, inclusive bêbados, doentes, aleijados, mancos, todo tipo de pessoa ele mandou juntar para que a festa ficasse cheia, para que o salão ficasse cheio, né? Então, as pessoas que vão ficar são os convidados. E os convidados vão ter que
procurar um lugar. E eu acredito que os convidados da igreja, que vai ficar aqui durante 1260 dias, porque também está descrito em Apocalipse 12, estes convidados, que é a igreja, de modo geral, esses convidados vão ser guardados em algum lugar. Eu creio que o Senhor vai, de alguma forma, avisar aos seus, porque ele ama a todos, independente de ser noivo ou ser convidado, mas ele ama a todos. Por isso, ele diz, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Vinde a mim, todos, sem exceção. Esteja você, se você estiver vivendo e você ainda não aceitou Jesus, esteja você vivendo a vida que você vive. Não pense que o seu pecado, a vida que você vive, você não pode ser salvo por Jesus. Porque você pode ser salvo por Jesus. É só você aceitar Ele e se entregar de coração para Ele. E Ele vai salvar você. Ele vai te libertar desse pecado e você vai ser salvo. Você vai ser lavado pelo sangue dele. Assim são os crentes de Jesus, verdadeiramente crentes, né? São lavados pelo sangue de Jesus. Mas há essa separação. Vamos colocar essa palavra, não gosto de usar separação, mas há esses dois grupos, melhor dizendo, a noiva e os convidados. Então, nos primeiros versículos aqui que a gente viu, retornando, falava-se da noiva, porque a noiva vai ser retirada antes, para que depois venha o juízo, como aconteceu com Ló, como aconteceu com Noé. Eles foram tirados antes que acontecesse o juízo. Antes que viesse o dilúvio, Ló, com a sua família, foi guardado do dilúvio. Né? Ele foi guardado do dilúvio. E antes que caísse fogo do céu, Ló também, com a sua família, foi retirado, para que ele também não sofresse. Da mesma coisa vai ser agora. Antes que venha o juízo, antes que venha a perseguição, antes que venha, né, a tribulação de modo geral, e a perseguição, porque o anticristo vai perseguir ferozmente os descendentes da mulher, que são a igreja, a própria igreja. Antes, ele vai retirar sua noiva. Antes. Mas os convidados vão ficar, amados. Os convidados vão ficar. Os convidados ainda vão passar por uma prova grande. Há muitos convidados que, inclusive, precisam amadurecer, que não são maduros, que são crentes imaturos. Vão precisar amadurecer para que eles possam realmente serem arrebatados. Não vai ser arrebatado de qualquer jeito, né? Então, há muita gente que vai precisar realmente ficar. Por isso, as pessoas são convidadas, porque elas não têm características da noiva, né? Então, elas vão ficar, inclusive, para passar por uma purificação. E esse período vai ser um período de purificação. Vai ser um período em que Deus vai trabalhar o coração dessas pessoas. Muitas dessas pessoas vão se tornar crentes fiéis, firmes. Muitos até vão morrer, amados. Muitos vão morrer, vão ser pegos e vão morrer por Jesus, mas vão morrer declarando que são de Jesus. Serão mártires, porque o número de mártires ainda tem que ser completado. A gente vê isso também em Apocalipse, né? Mas no todo, os convidados serão guardados. Os convidados serão guardados, serão sustentados durante todo esse período. 1260 dias é 3 anos e meio, né? Depois dos 3 anos e meio, quando o anticristo se assentar no trono e dizer que é próprio Deus, aí começa todo o final da tribulação. Aí ele vai perseguir os remanescentes de Israel. Praticamente só vai existir o povo de Israel nesse período, porque a igreja aí já vai ter sido arrebatada. Então só vai ficar o povo de Israel. Eles, os que não acreditaram, porque há judeus messiânicos. Os judeus messiânicos também vão subir, claro, né, com a igreja. Eu creio que até haja judeu messiânico que seja noiva também. Eu creio, amados. Porque a noiva ela é representada por um número, que é os 144 mil do capítulo 14, né, tornando a dizer, deixar bem enfatizado que é do capítulo 14. A noiva, esses 144 mil do capítulo 14 também
pode e deve existir pessoas de Israel, judeus naturais, né? Judeus naturais, judeus messiânicos, que são noiva também. E aqueles que não são noiva, que são judeus messiânicos, mas que não são noiva, vão ficar, mas antes que o anticristo se sente no trono, antes de começar os 3 anos e meio últimos, né, da tribulação, que vai ser o período mais terrível, ele vai perseguir Israel, perseguir. E vai ser de uma maneira tão feroz, que quando chegar no final, aí Jesus vem, com toda a sua noiva, aí Jesus vem, com toda a sua noiva, né, para poder por fim tudo isso. E vai jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então vamos voltar aqui, amados. Versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la-á. Então, as pessoas que procurarem salvar a sua vida, né, elas perderão a sua vida. Né? É isso que eu entendo. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Tentando salvar, perde. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Ou seja, aqueles que forem pegos, né, que vai querer, vai fugir, claro, vai ter que fugir, é interessante que fuja, né, mas que for pego, né, vai perder a sua vida, mas a vida terrena, vai perder o corpo, né, sua alma vai para Jesus, né, a alma e o espírito vai para Jesus. E aí ele diz, né, e qualquer que a perder, salvará. Por isso que qualquer que perder a sua vida, vai ser salvo, salvará a sua vida. Não sei se eu estou sendo claro. Deixa eu tentar explicar novamente. O versículo 33 ficou um pouquinho confuso. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, assim, as pessoas que ficarem vão procurar salvar a sua vida, né? Mas vai haver aqueles que vão ser pegos, porque eles estavam procurando salvar a sua vida, mas vão ser pegos. Todos terão que procurar ser salvos mesmo, se esconder, fugir, claro, né? Então, vai perder sua vida. E qualquer que a perder a vida terrena, se salvará. Salvará. Deu para entender isso? 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Aí ele já está a falar do arrebatamento. Quando chegar no meio da tribulação, quando acontecer o arrebatamento, aí ele já começa a falar do arrebatamento, amados. Então, 2 estarão, olha, é uma sequência essas palavras do Senhor aqui. É assim, incrível, amados, é incrível. Então, assim, 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Porque ainda vai existir naqueles dias, com toda a perseguição, com tudo, ainda vai existir um descrente. Ainda vai existir aquele que não está confiando plenamente. Vai ser deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhe disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Então é isso, amados. Está muito clara essa passagem, que ela mostra as três passagens da tribulação, né? O período anterior à tribulação, que é a retirada da noiva, que era igual aos dias de Noé, igual aos dias de Ló. Eles não passaram pela tribulação, eles foram retirados, né? Estou querendo espirrar, mas eu não quero espirrar. Eles foram retirados antes da tribulação, daquela época, né? Foram salvos dessa tribulação. E depois, em seguida, ele vem a falar dos que vão ficar, né? E quem tiver no telhado que não desça, quem tiver no campo que não volte, é os que vão ficar, são os convidados. E depois ele vai dizendo no arrebatamento. Então, 2 vão estar juntos, um vai ser levado. Por quê? Porque mesmo assim, amados, vai ter incredulidade. O ser humano parece nunca aprender. Tem gente que parece que nunca aprende.
sabe? Apanha, 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 e parece que não aprende, entende? A Bíblia nos ensina o tempo todo, e tem gente que parece que não aprende, amados. Então, esta é a mensagem que eu queria trazer nesta noite, né? E que eu creio que tenha ficado bastante claro, porque para mim está bastante claro essas passagens do capítulo 17 de Lucas, né? Para mim está bem claro, ficou bem claro essa passagem, que antes eu tinha dificuldade de entender, agora eu não tenho mais. Hoje me clareou a mente de uma tal maneira, eu estava lá no templo, estava lá com meus irmãos, em comunhão, como eu disse no vídeo que eu gravei ontem, né? Em comunhão com meus irmãos. Mas quando eu ouvi o meu pastor pregar sobre isso, o Espírito Santo, ele começou a abrir a minha mente. Ele começou a me mostrar tudo isso que eu estou a passar para vocês. E é claro que eu não quero guardar só para mim, né? Aquilo que o Senhor me dá, eu não quero guardar só para mim. Então eu reparto com os meus irmãos. Amém, amados? Então que seja assim, né? De acordo com conforme o Senhor esclareceu, está bem? Deus abençoe você. Um bom domingo. Tchau, tchau.